Oi, pessoal, segundo dia do nosso congresso. Sejam muito bem-vindos, obrigado. Vamos usufruir um pouco a companhia uns dos outros. E agora, logo no começo, tentar relembrar o que aconteceu no primeiro dia do congresso. Olhando essa imagem que vocês estão vendo aqui, vocês veem que hoje seria o segundo pilar que nós iríamos ou vamos falar, que é o raciocinar. Mas no primeiro dia eu conversei um pouco com vocês sobre o ato de observar, que é muito importante porque nele existem alguns fatores que, se vocês não colocarem em prática e se vocês não aprimorarem esses fatores, eles vão interferir sim no resultado, ou pelo menos no início do diagnóstico, tá? Então começamos assim. Observar, lembrar sempre desses fatores que são pertinentes à qualidade da observação que você está tendo e depois sim começar a raciocinar. E é engraçado, vocês sabem que eu estava pensando qual é a diferença entre raciocinar, interpretar, raciocinar. E isso me fez voltar também até no motivo de eu estar aqui trazendo essa nova metodologia para vocês. Porque o que é que eu percebo? Eu percebo que nós temos muito conhecimento, tá? Só que nós não sabemos usar esse conhecimento. A gente não consegue conectar o conhecimento com o ato de interpretar para poder, então, da maneira certa, escolher o caminho, ser mais assertivo. E eu vejo isso até quando eu vos falo, lembrem-se que é sempre baseado em muita experiência vivida. E eu lembro que no começo, quando eu realizava alguns serviços, alguns trabalhos de salão, e eu não conseguia o resultado, mas como tinha conhecimento, eu conseguia reverter esse resultado, sempre a meu favor e a favor da cliente, é claro. Só que eu nunca tive o cuidado de voltar lá atrás no passo a passo e tentar entender o porquê do meu erro. E eu acredito que é isso que na maioria das vezes todos nós fazemos. Haja visto a experiência que eu tenho até com equipe técnica, ou com equipes técnicas, com profissionais que sempre trabalharam comigo. Então, não importa que você tenha muito conhecimento se você não souber usar. Você tem que entender, conhecer, interpretar para junto. Os dois sempre trabalham juntos, sempre andam juntos. Se você saber como executar. Então, vamos pensando nisso, é essa linha de raciocínio que eu quero trazer para vocês que vocês entendam esse nosso mundo da colorimetria. Porque sabe o que eu acho, o que eu percebo? Que é assim, quando eu aprendi, alguém me apresentou a tal da estrela cromática e eu tinha que decorar aquela estrela cromática. Aí hoje, lembrando dessa situação e até de toda a evolução que eu tive no ato do conhecimento, eu percebo que muitos decoram a posição da estrela. Só que imaginem, se eu pegar essa estrela, que é a teoria das cores, é a ferramenta que vocês usam para entender e interpretar a cor. Se eu pegar essa estrela, desmontar essa estrela, embaralhar e em cima de todo esse puzzle desmontado, eu fizer perguntas pertinentes a todo o estudo da cor, cores primárias, cores secundárias, cores terciárias, se vocês tiverem tudo isso embaralhado na vossa mente ou visualmente vocês não enxergarem, vocês vão ter dificuldade em me dar as respostas certas. E isso quer dizer o quê? Que muitas das coisas, muitas das informações, elas são decoradas, mas não são entendidas. Elas são memorizadas, mas não são entendidas. E é esse entendimento, a forma como tudo começou, como é que nós chegamos hoje nessa nova teoria. Ela não é nova, mas é uma forma nova de se aplicar e de se falar dela. E como isso vai facilitar o nosso dia a dia. Então, me sigam para vocês verem se vocês conseguem entender aonde é que eu quero chegar com vocês. Por exemplo, essa próxima imagem. Essa imagem que vocês estão vendo é de um cabelo natural, tá? Nós vamos falando primeiro do cabelo natural, porque é a ferramenta humana que nós usamos
para executar os nossos serviços. A nossa base sempre vai ser o cabelo natural, para daí então a gente ver as várias vertentes e o leque que então essa interpretação nos vai levar. Num cabelo natural, eu consigo enxergar o que é escuro, o que é um cabelo escuro e o que é um cabelo claro, certo? Muito bem. Num cabelo natural, quando vocês enxergam um cabelo natural, um cabelo virgem, vocês também conseguem enxergar o tipo de reflexo que aquela cor, seja ela mais clara ou mais escura, consegue evidenciar. Então, seguindo essa linha de raciocínio, pensem comigo. Se eu tenho cores claras e cores escuras, para isso eu tenho que dar um nome. E é um nome que é padrão mundial. Para isso eu chamo altura de tom. Ou seja, a opacidade, o grau de clareamento ou o grau de escurecimento que esse cabelo tem. É uma das características do cabelo. Então seria a altura de tom. E daí eu também tenho a reflectância, a luminosidade, o tipo de cor quente que eu enxergo ao visualizar esse cabelo. E num cabelo natural, nós podemos sim visualizar um reflexo acinzentado nos cabelos mais escuros, podemos visualizar um reflexo dourado nos cabelos mais claros e até um reflexo ruivo, cobre, que seria a família das ruivas, tá? Então agora uma proposta que eu trago para vocês é que eu me propus, né, montar o GPS da cor. Então é o caminho que vai levar vocês de uma maneira muito rápida, coerente, raciocinando, interpretando, vai fazer vocês fazerem o diagnóstico desde o princípio, desde o primeiro passo da forma correta, para então vocês que chegarem lá no final sem surpresas, conseguindo prever esses resultados e não precisar remediar, que é isso que a gente vem fazendo há tantos anos, tá? Então nessa nova imagem que eu estou colocando para vocês, ele já é um GPS que eu montei, né? Que eu fiz a distribuição para vocês então entenderem a cor natural. As cores naturais, elas têm nomes, então, e que vocês todos conhecem, mas eu vou precisar falar de cada uma, até para depois poder fazer a correlação e vocês entenderem a dinâmica de todo esse GPS. Então, nas cores naturais, primeiro lembrar que essa cor natural, essa substância que colora o nosso cabelo, ela se chama melanina, correto? E essa melanina, ela tem duas famílias, são dois tipos de melanina. A eumelanina e a feomelanina. Aqui eu já quebro uma informação que vem sendo dada há muitos anos e que está errada. Na eumelanina eu não tenho cor azul. A eumelanina ela se caracteriza da cor preta até a cor castanha clara. Então são as cores escuras. A feomelanina ela se caracteriza porque ela nos traz a presença das cores quentes, que seria do vermelho até o amarelo. Então o azul aqui está abolido, não existe azul no nosso fio de cabelo, não existe azul na melanina, correto? Então são duas famílias, dois tipos, a feomelanina, a eumelanina, e cada uma caracteriza uma cor, tá? Então, começando, nós temos a primeira cor, que é a cor mais escura, onde eu tenho uma incidência muito maior da eumelanina. É a mistura das duas, um percentual maior de eumelanina e um percentual menor de feomelanina, que vai determinar a altura de tom. Se ele é mais escuro, se ele é mais claro e o tipo de reflexo que ele vai revelar. Então, no preto nós temos, a primeira cor mais escura do cabelo natural seria a preta, depois vem o castanho escuríssimo, depois vem o castanho escuro, o castanho médio, o castanho claro. Fiquem seguindo a minha roda que eu desenhei para vocês. Depois vem o louro escuro, vem o louro médio, vem o louro claro, vem o louro muito claro e o louro claríssimo. Então, estes seriam as 10
alturas de tom que a gente conhece para que vocês possam entender e dominar a teoria das cores. Depois vem os reflexos. Os reflexos seria a luminosidade. Eu vos falei da cor natural, do reflexo acinzentado, que é uma característica de cabelos naturais, dos cabelos mais escuros. Vos falei do reflexo dourado, que é uma característica dos cabelos loiros, e também do reflexo cobre, que seria então a família das nossas ruivas. Mas existem mais reflexos, tá? Então, nesta segunda imagem, eu já quero colocar para vocês os outros reflexos que vocês também precisam dominar. Então, até aqui ficou entendido que as características de uma cor natural, que nós estamos falando de cabelos virgens, então é a altura de tom e a altura de reflexo. Por convenção, no mundo inteiro, mundialmente falando, nós tivemos que dar números a esses nomes. Imaginem a estrela cromática ou imaginem o círculo cromático se eu tivesse que colocar inserido neles todas as palavras que caracterizam a cor. Preto, castanho claro, castanho médio, louro escuro, louro claríssimo, reflexo dourado, reflexo acobreado, reflexo acinzentado. Tudo isso seria um mundo de palavras onde a gente se perderia. E uma vez que depois entrou no nosso mundo das cores, a coloração cosmética, até por um fator comercial, nós teríamos que dar um número, teríamos que criar uma nomenclatura para facilitar comercialmente até a venda desse produto. Então foi quando nós substituímos essas palavras por números. Então, olhando de novo o GPS, vocês vão ver que eu estou substituindo. Então, onde é preto, o número de equivalência seria o número 1. Onde é o castanho escuríssimo, o número de equivalência seria o número 2. Onde é o castanho escuro, o número de equivalência seria o número 3. Castanho médio, o número 4. Castanho claro, o número 5. Louro escuro, o número 6. Louro médio, o número 7. Louro claro, o número 8. Louro muito claro, o número 9. E louro claríssimo 10. Então, por convenção e por equivalência, todas as cores, as alturas de tons, começaram a ter números. E os reflexos também. Então, eu vou apresentar para vocês todos os reflexos. Então, vocês vão ver ali. Tem os reflexos, o reflexo ponto 1, que é o reflexo cinza. Tem o reflexo ponto 2, que seria a cor violeta. Tem o reflexo ponto 3, que seria a cor dourada. Ponto 4, cobre. Ponto 5, acaju ou mogano, como vocês podem chamar. Ponto 6, o vermelho. Ponto 7 seria o mate, o verde. Tem algumas marcas que mudam a nomenclatura. Ponto 8 e 9 seria o pérola e ponto 0 seria o natural. Então, essa seria a nossa roda das cores, das alturas de tons e dos reflexos. Então, agora voltando ao nosso GPS da cor. Se vocês olharem aqui, inserido nessa roda das cores naturais, eu coloquei o círculo cromático. A estrela cromática, o círculo cromático, é a direção para vocês entenderem o que são cores quentes e o que são cores frias. As cores quentes vocês conseguem ver quais são, né? Elas vão do amarelo até o vermelho. E as cores frias, elas vão do roxo, violeta, até o mate. Todo cabeleireiro, quando inicia na profissão, ele aprende a estrela cromática a entender quais são as cores primárias, quais são as cores secundárias e quais são as cores terciárias. Isso até aí é muito fácil de entender, não existe confusão. Todos vocês dominam essa aula da mistura das cores. O que eu quero destacar aqui, e eu quero que vocês prestem atenção na forma como eu coloquei essa roda das cores, é que assim, em cada quadrante da sua cor, seja ela quente ou seja ela cor fria, eu também já inseri as colorações cosméticas, as colorações da cartela. Isso vai vos ajudar como? Todas as vezes que vocês olharem a roda das cores e vocês identificarem
a nomenclatura que está dentro de um determinado quadrante é para que vocês possam ter a percepção e possam ter o entendimento que aquela coloração, na forma como ela foi manipulada, na forma em como ela foi fabricada, ela tem muito mais incidência, ela tem muito mais concentração da cor que está no quadrante. Eu vou dar um exemplo para vocês. Vamos imaginar então aquela coloração que tem ali 7.4. Ela está no quadrante acobreado, certo? Cor quente, é um quadrante acobreado. 7.4. Isso quer dizer o quê? Que na formulação dessa coloração cosmética eu tenho muito mais concentração de cores do corante acobreado. E por que que isso vai vos ajudar e vai servir de guia para vocês? Porque dentro do processo da coloração e dentro do processo de descoloração, existem alguns pigmentos que se caracterizam, no fundo de clareamento é um pigmento característico e na coloração é outro pigmento característico, que depois na próxima aula eu estarei falando isso para vocês, que vai ajudar a vocês interpretarem e preverem a cor final. Eu tenho a minha roda das cores, eu já tenho a direção da cor, que eu sei que na coloração cosmética existe, mas aí eu ainda preciso entender qual é a direção da cor que o cabelo revela. Então isso seria um assunto para o dia de amanhã. Eu vou dar continuidade para o dia de amanhã. Eu dou continuidade nesse assunto para então que vocês possam entender que colorir não é difícil, não é complicado. Vocês só têm 3 itens que vocês são obrigados a entender, a prever e a ter certeza de que realmente é daquela forma que vai funcionar. Lógico, existem fatores, existe o conhecimento que nos leva a essa interpretação. Mas por ser um assunto muito extenso, todo esse conhecimento e todos esses fatores eles vão estar nos cursos online, que vão poder vos ajudar então a ter aquilo que eu falei desde o começo, a ter o conteúdo certo, o conhecimento certo, para na hora de interpretar após vocês observarem, vocês conseguirem conectar e saberem qual é o conhecimento, qual é o conteúdo que eu vou ter que usar neste momento para executar este serviço. Vamos para o próximo painel. Nós então falamos das cores naturais, vocês entenderam então as características da cor natural, a altura de tom, a altura de reflexo, toda a sua gama de altura de tons, toda a sua gama de altura de reflexos, que elas se aplicam tanto nas cores naturais como nas cores cosméticas, mas vocês precisam aprender a fazer essa leitura, essa leitura desses números que vocês tanto veem na caixinha, nas caixinhas de coloração, quanto vocês veem também nas rodas da cores e no círculo cromático e a estrela cromática que cada empresa libera para vocês. Então eu quero que vocês observem bem esse número, é o 7.34. Isso quer dizer o quê? Que o 7 sempre vai ser a altura de tom. Lembram? A altura de tom, 7. Vamos relembrar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, se é mais escuro, se é mais claro. 7 aqui já vai me dizer que o 7 não é uma cor escura, ela é uma altura de cor mais clara, porque ela é um louro médio. Depois do ponto veio o primeiro reflexo, que no caso vocês enxergam como dourado. Ponto 3, na roda das cores, se vocês forem identificar no quadrante, significa que é um tom dourado. Não é amarelo, é um tom dourado. Amarela é a cor, ponto 3 é o reflexo dourado. E depois vocês veem o 4, que não é cor de laranja, é um reflexo acobreado. Ao fazer a leitura desse número, o que é que vocês precisam interpretar? Que eu tenho uma coloração que é um louro médio, dourado, acobreado. Mas porque o dourado é o primeiro reflexo, a reflectância que vai gritar aos meus olhos sempre vai ser uma reflectância mais dourada. Então é aquele louro médio que eu olho, que eu enxergo que ele é bem dourado, mas tem uma leve
reflectância acobreada. É dessa forma que vocês precisam interpretar a cor. Então, a nomenclatura, de vocês entenderem a nomenclatura, o que realmente vem como o primeiro reflexo, que grita mais aos olhos, a altura de tom, se é uma cor mais clara ou se é uma cor mais escura, ela vai ser primordial para depois vocês poderem interpretar o desejo da cliente, e esse desejo da cliente, ela vai ter que ser ajudada e vocês vão ter que ajudá-la a fazer isso. Vocês lembram que lá no primeiro dia de aula eu falei, a mesma cor que eu enxergo não é a mesma cor que você enxerga. E isso eu estou falando da cliente também. Então, quando a cliente chega no salão e fala assim para vocês, eu quero uma cor acobreada. Vamos no fundo nesses tons, nesses reflexos que eu acabei de falar. Eu quero um tom, um louro escuro acobreado. Geralmente, dificilmente a cliente pede a altura de tom, porque ela não tem percepção do que é mais claro, o que é mais escuro. Ela só sabe que é escuro, que é claro. Então, mas a nomenclatura é assim, em que altura é que se está na família dos castanhos ou se está na família das loiras, ela não tem essa percepção. Não sei que alguém ela já venha com a lição feita de casa, tá? Então, quando ela pede um reflexo, eu quero um reflexo acobreado, nós temos uma gama de reflexos acobreados. Esse reflexo pode ter incidência bastante no dourado, pode ter a incidência no cobre bem acentuado, e também pode ser um cobre com uma leve incidência no vermelho. Essa percepção dificilmente a cliente vai ter, ou mesmo que a tenha, ela não vai saber verbalizar, ela não vai saber indicar só nas palavras. Então, aqui vem a ferramenta que vocês têm, todos vocês têm, e que vocês usem assim indiscriminadamente, porque é no uso contínuo e na memorização contínua que vocês estão fazendo no dia a dia, que vocês vão estar alimentando o vosso cérebro, o vosso HD com a percepção de cores. Então, nesse momento, vocês têm que mostrar para a cliente a cartela de cores, para que ela possa identificar a cor que ela acha que é. E a maioria das vezes não é a cor que vocês achavam que era. Ela falou uma coisa na vossa cabeça, porque vocês têm todo um leque de cores já memorizados. Na vossa percepção, a cor pode ser diferente. Então, sempre o mais correto é a cliente mostrar através de uma cartela de cores qual é a cor que ela desejaria. Ali já é o quarto item que vocês vão ter que considerar para conseguir então prever o resultado. Então hoje eu fico por aqui, eu encontro vocês amanhã, onde eu vou poder estar desvendando nesse GPS da cor fundos de descoloração, fundos de pigmento contribuinte e fundos de pigmento residual. Vocês vão precisar de saber e entender e interpretar essas três situações para que então vocês possam ter noção de qual cor escolher para dar o resultado desejado. Até amanhã. Beijo no coração de todo mundo.